E agora sim, então, vamos falar sobre primeira semana oficial de campanha, sobre os números do levantamento da CNN, também as últimas pesquisas eleitorais. Com o cientista político Antônio Lavareda. Estava aqui ansiosa para te chamar, Lavareda, já me antecipando. Um prazer conversar com você. Há tempos que a gente não batia esse papo. Uma boa tarde. Boa tarde, Carol. Um prazer estar conversando novamente com você e aqui com os espectadores da CNN. Lavareda, inclusive eu trago aqui mais dados para a gente começar a nossa conversa. Temos os números da última pesquisa Datafolha, a gente pode talvez colocar na tela para ilustrar bastante os principais pontos aqui durante a nossa entrevista. Vamos aqui à última pesquisa Datafolha, pesquisa estimulada para primeiro turno. Lula do PT lidera com 47%, Jair Bolsonaro do PL tem 32%, Ciro Gomes do PDT 7%, Simone Tebet do MDB 2%. Na segunda tela temos Vera Lúcia, do PSTU, com 1%, Pablo Marçal, do PROS, Roberto Jefferson, do PTB, Felipe Dávila, do Novo, que não pontuaram. E também não pontuaram Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Soraya Tronic, do União Brasil, Eimael, do Democracia Cristã. Brancos, nulos ou nenhum somam 6%, não sabem 2%. Bem, vamos só aqui com os números da pesquisa. Lavareda, antes do meu primeiro questionamento para você, a pesquisa Datafolha que foi divulgada nessa semana, a gente tem o registro na tela para você, foi realizada entre terça e quinta-feira com 5.744 entrevistados em 281 cidades, margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Agora sim, Lavareda, vamos lá. Falar um pouquinho sobre esse cenário que não mudou expressivamente, né, Lavareda? Principalmente quando a gente olha ali os números do ex-presidente Lula, o número que não se alterou em relação ao último levantamento. O que a gente pode trazer de leitura? Que as estratégias dos candidatos têm que passar por uma reformulação? Olha, Carol, os números do Datafolha, né, marcando essa diferença de 15 pontos de Lula sobre Jair Bolsonaro na questão estimulada, e aí esse intervalo, dada a votação, dadas as intenções de voto reservadas aos outros candidatos, Ciro, Simone Tebet e os demais, tudo isso totaliza no Datafolha 10 pontos, sinaliza a possibilidade da eleição ser resolvida no primeiro turno, se ela fosse realizada agora, e nós sabemos que ainda temos aí quase 45 dias perto disso até a eleição, e a propaganda eleitoral começa no próximo dia 26, sexta-feira dessa próxima semana. E até lá, obviamente, algumas coisas podem mudar. Mas é importante nós registrarmos que o Datafolha, de certa forma, confirma pesquisas também divulgadas nessa semana, exemplo da pesquisa IPEC, divulgada na segunda-feira, e logo a seguir, entre terça e quarta, a pesquisa da Quest, onde as diferenças, embora sejam menores, IPEC e Quest apontaram 12 pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro, também ambos os levantamentos assinalaram que os demais candidatos, todos somados, ficam abaixo dessa diferença, ou seja, mais apertado, menos apertado, as pesquisas dessa semana apontaram a possibilidade de que, se a eleição fosse realizada nesse momento, ela seria resolvida no primeiro turno. Mas, como eu disse, a campanha vai começar na televisão e no rádio na próxima sexta-feira e, como você chamava atenção, Carol, obviamente esses dados eles emitem um sinal para as campanhas. Campanha de Lula, obviamente, com esse montante de preferências pelos eleitores, naturalmente recomendo uma estratégia, digamos, mantenedora. É muito difícil nós imaginarmos que o ex-presidente Lula possa ir muito além do que essas pesquisas vêm mostrando a ele, de resto, praticamente desde o ano passado, desde outubro, novembro do ano passado, o eleitorado de Lula, as intenções de voto dele mostram grande estabilidade. É muito difícil além disso. Então, obviamente, o recado que passa é um recado de que a melhor estratégia para ele é, de alguma forma, uma estratégia mantenedora, ou seja, ver como fazer para preservar ao máximo esse contingente eleitoral, de resto, um contingente superlativo que já define suas intenções de voto, porque a boa parte desses números, como você e a Thaís Arbex comentavam há pouco, e eu assisti a CNN, boa parte desses números, dessas preferências, já estão razoavelmente
consolidadas. Já os outros candidatos, quer Jair Bolsonaro, o presidente, o incumbente candidato à reeleição, quer os candidatos terceira via, tem que procurar caminhos alternativos, porque tudo que tem utilizado até agora, e nós precisamos lembrar que, em boa medida, a campanha já corre praticamente solta nas redes sociais há muito tempo, desde o ano passado, ou pelo menos desde o início desse ano, a todo vapor, e isso até agora não tem surtido o efeito pretendido por essas candidaturas. Então, eu diria, recado das pesquisas dessa semana para os candidatos. Lula, caminho, uma estratégia mantenedora, fazer o possível para manter com o mínimo de erosão esse suporte eleitoral que ele demonstrou. E para as outras candidaturas, correr atrás do prejuízo, porque até agora nada do que fizeram surtiu muito efeito, pelo menos no sentido de alterar substancialmente o desenho das intenções de voto. Embora seja verdade também que o presidente Bolsonaro, desde o início desse ano, cresceu paulatinamente, incorporando intenções de voto, sobretudo do ex-ministro Sérgio Moro, que se afastou da disputa por volta de março, e também recuperando intenções de voto, Carol, do contingente evangélico, onde ele teve uma larga maioria. Lembrarmos que Jair Bolsonaro teve 70% dos votos do segmento evangélico no segundo turno de 2018. Então, ele tem esperança de ir maximizando sua participação nesse segmento. Ele conseguiu um pouco, etc. e tal, vem avançando, mas nesse ritmo que tem se mostrado, Carol, entre a penúltima pesquisa dos vários institutos e essas últimas, esse ritmo é insuficiente. Né? O presidente não conseguiria chegar em primeiro lugar no primeiro turno. Poderia até diminuir sua diferença para Lula, mas não conseguiria chegar em primeiro lugar no primeiro turno. E em todas as eleições em que houve segundo turno, até hoje entre nós, no Brasil, Carol, nunca houve uma inversão, ou seja, quem chegou em primeiro lugar no primeiro turno nunca perdeu a eleição no segundo turno. Aproveitando que estamos falando de segundo turno, acredito que a gente tenha a tela do Datafolha também com os números do segundo turno entre Lula e Bolsonaro, também com uma liderança do ex-presidente Lula nesse cenário. E aí, inclusive, Lavareda, temos aí na tela? Temos então. Lula do PT nesse cenário de segundo turno, na pesquisa estimulada do Datafolha, Lula teria 54% das intenções de voto, Jair Bolsonaro do PL 37%, brancos e nulos 8%. Não sabem 2%. Te pergunto, Lavareda, qual que é o peso da rejeição de Lula e de Bolsonaro nessa definição de segundo turno? Olha, Carol, o segundo turno, o cenário de segundo turno, quando você vê o cenário de segundo turno e você olha as respectivas taxas de rejeição, ele estabelece um diálogo absoluto. O segundo turno é praticamente a expressão invertida da rejeição, ou seja, quem é o mais rejeitado é o menos votado no segundo turno e simetricamente o oposto. Quem é menos rejeitado é o mais votado e segue a proporção da rejeição ao seu adversário. Na pesquisa do Datafolha, que foi a última anunciada na semana que passou, Carol, a diferença que você mostrou há pouco, Lula, Bolsonaro, é uma diferença positiva para o ex-presidente de 17 pontos. É praticamente igual à diferença apresentada pela pesquisa do IPEC na segunda-feira passada, que foi uma diferença de 16 pontos. Na pesquisa do IPEC, relembrando ao nosso espectador, Lula tinha 51 pontos, e o Bolsonaro tinha 35, 36. Aliás, é uma diferença de 15 pontos, 17 no Datafolha, 15 pontos no IPEC. Uma diferença de 15 pontos, não vou pensar nem na de 17, Carol, é uma diferença larga, né? No tamanho do eleitorado que nós temos hoje, ela representa alguma coisa em torno de 23 milhões de votos. Lembrar que no segundo turno de 2018, Bolsonaro foi vitorioso, como lembramos, e teve uma dianteira sobre Fernando Haddad de cerca de 11 milhões de votos. É só para mostrar como agora, até o momento, obviamente antes de começar a reta final da campanha, que é assinalada
o início da propaganda eleitoral na TV e no rádio, assinalada pela existência, pela realização de debates, e os debates geram muita expectativa no público, ou seja, entre os eleitores, né? Essa diferença atual é bastante significativa, vai muito além da diferença que Bolsonaro obteve sobre o candidato petista 4 anos atrás, Carol. Lavareda, tem aqui um resumo das principais pesquisas divulgadas na última semana. Trouxemos os números da pesquisa Datafolha, mas como você mencionou, também tivemos a pesquisa IPEC e a Quest. A gente traz aqui um resumo dos principais pontos desses 3 levantamentos. Lula tem maior vantagem entre os mais pobres e no Nordeste. Bolsonaro avança entre evangélicos e mais ricos. E Ciro e Simone mantêm índices de pré-campanha, pontos que você já destacava para a gente. Então vamos detalhar ainda mais esses pontos, Lavareda, a começar por esse avanço entre evangélicos do presidente Jair Bolsonaro. Mais um salto, ele segue dominando nesse segmento do eleitorado. E o que chama a atenção, Lavareda, é que no primeiro dia oficial de campanha, tanto Lula quanto Bolsonaro falaram com esse eleitor. Qual que é o risco do ex-presidente Lula, por exemplo, trazer esse discurso também para a sua campanha? Ele deve entrar também nesse terreno? Ele tem que pegar esse eleitor também e convencê-lo nesse momento? Qual seria o caminho ideal para uma estratégia de campanha do PT? Olha, os candidatos numa campanha eleitoral, os candidatos que disputam aí acirradamente a posição de liderança no primeiro turno, sobretudo da campanha eleitoral, eles têm que prestar muita atenção e tentar se adequar às expectativas dos grandes contingentes de eleitores. O segmento evangélico não é o maior segmento religioso, Raquel. Ele oscila na representação nas diversas pesquisas entre 25% e 30%. Mas por que ele é tão importante para o espectador nosso entender? Ele é importante porque, em geral, né, ou frequentemente, predominantemente, se dá nesse segmento, se verifica grandes deslocamentos das intenções de voto. Ou seja, nós estamos falando do eleitorado que, em boa medida, vota em bloco, em candidatos X, Y, Z. E quando há mudanças, essas mudanças são muito significativas. E por que isso se verifica? Porque no segmento evangélico há uma prática mais comum de influência de pastores e bispos sobre o voto dos seus fiéis. Ou seja, é o que se chama tecnicamente um voto mais orgânico. Os pastores e bispos têm maior capacidade de influência do que os padres e bispos da Igreja Católica, que é o que constitui o maior contingente do ponto de vista de filiação religiosa, Carol. Então é muito importante esse voto evangélico. E o Lula, embora com uma distância razoável em todas as pesquisas nesse segmento do presidente Bolsonaro, que conta com o apoio das principais lideranças, né, da hierarquia das grandes igrejas, né, Assembleia de Deus e outras, entre as denominações neopentecostais, sobretudo, mas o presidente Lula precisa disputar também esse eleitorado. Ele não pode ter uma distância, sofrer uma distância ainda maior do que a sofre hoje diante do presidente Bolsonaro. Ele tem que disputar esse voto e tem conseguido uma certa dose de êxito. Nós precisamos lembrar que, por exemplo, Fernando Haddad teve no primeiro turno de 2018 18% do voto evangélico. No segundo turno conseguiu ir até 30%. Eu lembrei há pouco, Bolsonaro teve 70% e nós estamos falando de votos válidos. Pois bem, em termos de votos válidos, na média das pesquisas recentes, Lula já registra 35% do voto evangélico. É pouco, ou seja, isso pode ser visto em duas direções. É pouco diante do desempenho de Bolsonaro, que ultrapassa 62%, 63%. Eu estou falando de votos válidos, mas está bem além
está bem além do desempenho petista na última eleição presidencial, que, como eu lembrei, foi 18% no primeiro turno e 30% no segundo, Raquel. Carol Lavareda, não esqueça de mim Carol, assim. desculpa, Imagina, Carol. Lavareda. Vamos aqui batendo mais um papo, Lavareda. Agora, olhando para o ex-presidente Lula, a gente falou ali do Bolsonaro que tem uma grande vantagem entre os evangélicos e o ex-presidente Lula tem uma vantagem entre os mais pobres, mesmo com o pagamento do novo valor do Auxílio Brasil. O benefício não trouxe o efeito desejado para Bolsonaro, o novo valor? Olha, isso é uma discussão que se dá, Carol, entre os analistas, e as opiniões, naturalmente, são diferentes, mas eu acredito que o Auxílio Brasil, esse Auxílio Brasil turbinado em especial, certamente ele tem ajudado o presidente. Ele dá discurso, ele dá, para usar a expressão, narrativa para o presidente e para a sua campanha nesse segmento da sociedade, do qual o presidente se encontrava bastante descolado até antes dele. Então, ele tem narrativa, o presidente, para avançar nesse segmento. Lembrar, por exemplo, que essa narrativa ajuda pastores e bispos evangélicos a conseguir granjear maior suporte, maior apoio no segmento evangélico, nessa faixa de baixa renda, para o presidente Bolsonaro. Então, esse segmento, esse avanço no meio evangélico, provavelmente tem como um dos combustíveis, não é, para facilitar o trabalho da hierarquia evangélica a favor do presidente Bolsonaro, esse auxílio turbinado. E eu quero chamar a atenção de um fato que ainda não ocorreu e vai ocorrer adiante, Carol, que é o empréstimo consignado, que vai começar, não é, a ser pago apenas no mês que vem e, obviamente, a cobrança, o desconto da primeira parcela vai se dar só depois da eleição. Então, no mês que vem, alguns milhões de eleitores que recebem o Auxílio Brasil vão obter empréstimos consignados, um volume de recursos que para muitas dessas famílias é absolutamente inédito, né? E vai causar uma forte impressão em muitas delas, e nós precisamos ver o quanto esse empréstimo consignado vai produzir mudanças naturalmente favoráveis ao presidente Bolsonaro. É alguma coisa que ainda não foi suficientemente destacada e observada pelos analistas. Eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção nisso, Carol. A conferir também, Lavareda. Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho de terceira via. Ciro e Simone Tebet são os mais bem colocados nessa disputa aí de uma terceira via, né, nessas eleições. E temos o início da campanha nessa semana, a campanha na televisão. Em que medida que o início da campanha pode impactar positivamente para Ciro Gomes e Simone Tebet? Olha, Carol, a Simone vai ter um tempo de televisão mais razoável, né? O tempo do União Brasil, que pelo conjunto de deputados, etc., tem um tempo razoável, mais de 2 minutos, na propaganda de televisão e rádio. Já Ciro Gomes o PDT não conseguiu ampliar, fazer um arco de alianças, então tem um tempo mais restrito. Então, do ponto de vista de televisão e de rádio, de plataforma de comunicação, a Simone está beneficiada. Agora, as candidaturas de ambos, como foi assinalado ainda há pouco na tela que você projetou, Carol, essas candidaturas continuam patinando até agora num patamar anterior, pré-campanha. Eu diria até parecido com o do início do ano, no caso do Ciro Gomes, e igual ao que estava desde o início do lançamento da candidatura da senadora Simone Tebet. E você percebe isso numa outra questão das pesquisas, Carol, que é a questão espontânea. Praticamente esses nomes não aparecem. Ciro Gomes, na pesquisa do IPEC, teve 3 pontos, na pesquisa do Datafolha teve 2 pontos na espontânea e na pesquisa da Quest teve apenas 1 ponto. E Simone Tebet não apareceu nas respostas da pesquisa do IPEC, na pesquisa da Quest e teve apenas 1 ponto na pesquisa do Datafolha, que mostra ainda que são candidaturas, sobretudo a de Simone Tebet nessa fase, muito incipientes. Há tempo para apresentar um melhor resultado? Há tempo, mas é preciso levar em conta que essa nova fase da campanha eleitoral aumenta a temperatura, vai aumentar a bipolarização
e, com isso, as expectativas para candidatos menos votados nessa fase, candidatos com pouca expressão eleitoral, é de bastante dificuldade, Carol. Antônio Lavareda, cientista político, aqui com a gente, contando um pouco sobre as estratégias de campanha, os números das pesquisas. Mais uma vez, Lavareda, é sempre muito bom te ouvir, conversar com você e até uma próxima. Carol, obrigadíssimo, um abraço, foi um prazer. Prazer foi nosso, Lavareda, uma boa noite.